Matias TV apresenta Santa Missa em Família ao vivo direto da Matriz Nossa Senhora da Glória. Apoio Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ABC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo, qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos. Tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva Doce Farmácia de Manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin, informática é a solução técnica que você procura. Irmãos e irmãs, agosto é o mês vocacional para a Igreja no Brasil. Rezemos neste domingo especialmente pelas vocações sacerdotais. Peçamos ao Senhor que multiplique as vocações e sustente os que já estão na caminhada. Com alegria, cantemos. Nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Como tuas obras me alegram, Senhor, os teus prodígios suscitam louvor. Eu contemplo do céu, olha a terra também como está. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria aclamar seu amor, sua glória, bondade.
de glória e poder, pouco menos que aos anjos do céu. Bom é louvar o Senhor nosso Deus, cantar salmos ao nome do Altíssimo, com alegria clamar seu amor, sua glória, bondade e poder. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Irmãos e irmãs, como é bom estarmos na casa de Deus para elevar a nossa adoração, o nosso agradecimento, o nosso louvor, também o nosso pedido de perdão, a nossa súplica. Tudo isso acontece na missa. A missa é o sacrifício de Cristo que se renova. Uma vez por todas ele morreu por nós na cruz, só que essa morte, essa entrega de vida é atualizada na igreja, é perpetuada, é renovada na Santa Missa pelas mãos dos sacerdotes que celebram a missa em persona Christi, na pessoa de Cristo. Então na missa nós oferecemos a Deus a perfeita adoração, a perfeita ação de graças, quer dizer, o perfeito agradecimento, também o perfeito pedido de perdão, de reparação pelos nossos pecados, e também a súplica perfeita e eficaz que atinge o coração do Pai, o coração de Deus. E assim nós ajudamos também os nossos irmãos e irmãs que estão no purgatório, para que com as nossas orações cheguem mais rápido ao céu, possam ver Deus face a face com mais rapidez, graças à Santa Missa, que derrama também neles, no purgatório, graças especiais. Mas para participarmos de algo tão grandioso, cuja grandeza nós vamos conhecer só no céu, aqui na terra, nem eu que sou padre conheço a grandeza do que é a Santa Missa, do que é a Eucaristia. Para participar de algo tão grande, precisamos, então, reconhecer que somos pecadores. Reconheçamos-nos então, irmãos e irmãs pecadores, para que possamos tomar parte na missa com mais frutos, com um coração mais aberto. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus, nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém.
paz na terra aos homens, por ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, Nós vos louvamos, nós vos bendizemos. nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Glória, glória, glória a Deus, glória a Deus nas alturas. Amém. Amém. Oremos. Assisti, Senhor, os vossos fiéis, e cumulai com vossa inesgotável bondade aqueles que vos imploram, e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: a vós, todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde, comei, vende, comprai sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Por que gasta dinheiro com outras coisas que não, senão com pão? Desperdiça o salário, senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento do vosso corpo. Inclinai-vos o ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Vós abris a vossa mão e saciar os vossos filhos. Abris a vossa mão e saciais os vossos filhos.
Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência e compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Todos os olhos, ó Senhor, em vós esperam, e vós lhes dais no tempo certo o alimento. Vós abris a vossa mão prodigamente e saciais todo ser vivo com fartura. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. É justo o Senhor em seus caminhos e santo em toda obra que Ele faz. Ele está perto da pessoa que o invoca, de todo aquele que o invoca plenamente. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Vós abris A vossa mão e saciais os vossos filhos. Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulações, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Em tudo isso, somos mais do que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho a certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas, nem a altura, nem a profundeza, nem a outra criatura qualquer, será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestados em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas vive de toda palavra que sai da boca de Deus, e não só de pão. Amém, aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista,
Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, todas essas leituras que nós ouvimos, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho, mas de modo especial a primeira leitura do capítulo 55 do profeta Isaías, que promete um banquete, faz um convite para vir ao banquete para comer comida boa, de graça, com fartura, e o Evangelho que narra a multiplicação dos pães. Jesus alimentou pelo menos, vamos colocar aí, perto de 20.000 pessoas com apenas 5 pães e 2 peixes, que ele multiplicou pelo seu poder divino e tornou alimento para 20.000 pessoas, porque 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Pode colocar aí mais, além das mulheres, mais uma mulher para cada homem, que em família, e mais, em média, 2 crianças. Ainda pode ter até mais do que isso. Então, pelo menos aí 20.000 pessoas alimentadas por Jesus naquele milagre. E todos esses acontecimentos, essa profecia de Isaías, esse convite que Deus faz pelo profeta Isaías para que eles venham a este banquete. Mas que banquete é esse? A que banquete Deus se refere de modo concreto? E quando nós vemos Jesus multiplicando os pães, isso faz referência a quê? Simplesmente para saciar uma necessidade humana. Aquelas pessoas estavam lá, longe da cidade, longe do comércio. Não havia planejamento para tanta gente, então não havia alimento, e Jesus foi lá e resolveu o problema. Multiplicou os pães. É simplesmente isso? Claro que também é isso. Também é a preocupação mesmo. Jesus é tão bom conosco que ele se preocupa até com o nosso estômago, se preocupa sim com o nosso bem-estar físico, com o nosso alimento corporal. Mas é mais do que isso. É isto e muito mais. Essas 2 imagens, irmãos e irmãs, se referem ao dom da Eucaristia. Essa profecia de Isaías e este acontecimento da multiplicação dos pães são anúncio de um dom muito maior do que tudo isso. O dom da Eucaristia, o banquete celestial no qual Jesus é o nosso alimento. Ele está em cada porção do pão e do vinho. Depois da consagração não é mais pão e vinho. Preservam-se as aparências de pão e vinho. Mas agora, cada porção da hóstia consagrada e do vinho consagrado é corpo, sangue, alma e divindade de Cristo. Jesus está por inteiro em cada porção do pão eucarístico, em cada porção também do vinho, do precioso vinho consagrado. Então nós temos, irmãos e irmãs, o banquete sagrado da Eucaristia, que se multiplica pelo ministério dos sacerdotes no mundo inteiro. Não só num lugar, no mundo inteiro, não só num momento da história, ao longo de todos os anos, todos os dias da igreja, desde Cristo até o fim do mundo. Estamos há 2000 anos de Cristo, não sabemos até quando o mundo vai, até quando vai ter o mundo, quando Jesus virá para julgar os vivos e os mortos, quando houver a transformação total do mundo, e o fim
da vida aqui na terra como nós a conhecemos. Não sabemos quando será, mas o fato é que, enquanto houver mundo, haverá Eucaristia. Haverá Igreja Católica, haverá Eucaristia, haverá alimento celestial para nos conduzir ao céu. Irmãos e irmãs, como a gente vê isso, né, de modo claro? Bom, na primeira leitura se fala desse banquete, mas essa profecia de Isaías 55 já é uma continuação, uma reafirmação de uma profecia do capítulo 25 de Isaías. Uma profecia muito bonita, muito interessante, que diz assim: Deus dará neste santo monte, que é o Monte Sião, um banquete de ricas iguarias, de vinhos de qualidade, de carnes gordas e fartas, e ali toda lágrima será enxugada, não haverá mais morte, não haverá mais dor. Irmãos e irmãs, esta profecia tem dois níveis de cumprimento. Um nível terreno, já aqui na terra, e um nível eterno, um nível celestial. Qual é o nível terreno? Então, pega a profecia de Isaías 25, essa profecia que nós ouvimos também na primeira leitura, ela se realiza na Eucaristia. Por quê? O Monte Sião é o templo de Jerusalém, onde ficava o templo de Jerusalém, que Deus escolheu para ficar a Arca da Aliança, a sua presença no meio do povo de Israel. Ali foi construído o templo, ali ficava a Arca da Aliança. Então, quando Deus fala do Monte Sião, onde haverá um banquete para todos os povos, é claro que não é literalmente um banquete na montanha do templo. Até porque lá não caberia todos os povos do mundo inteiro. Lá não caberiam todos os povos de todas as épocas. Esta é uma referência à igreja e a cada lugar do mundo inteiro onde acontece a missa. Onde acontece a missa, onde Jesus Cristo está na Eucaristia conservado, guardado, ali é o Monte Sião. Ali é o lugar em que Deus está presente. Ali é o lugar onde o Santo dos Santos está presente. Onde o próprio Deus está presente, onde Ele pode ser adorado e mais, não só adorado, Ele pode ser consumido, comido, se tornar um só conosco pelo alimento sagrado da Eucaristia. Então, você e eu estamos no Monte Sião. Esta igreja é o nosso Monte Sião, porque aqui está o Santo dos Santos, o sacrário, onde está Jesus. E a leitura, que se fala aqui, no final da leitura, se fala de Davi. Se menciona a aliança com Davi. Isso deixa mais claro ainda que esta referência é a Eucaristia. Porque Davi, a ele foi prometida a descendência, foi prometido que um filho dele reinaria. Um filho dele iria construir o templo e iria reinar para sempre sobre Israel. Sim, esse filho foi Salomão. A gente ouviu sobre ele na semana passada. Ele construiu o templo e ele reinou sobre o povo de Israel. Mas essa profecia estava em aberto. Quem é esse filho de Davi? Porque Salomão, tudo bem, reinou, mas morreu. Depois vieram os filhos dele que reinaram, depois morreram. Por fim acabou o reinado dos filhos de Davi. Eles não reinavam mais. Acabou a dinastia de Davi que reinava. Então, irmãos e irmãs, veio Jesus. Ele é verdadeiro Deus, filho de Deus Pai, e é verdadeiro homem da descendência de Davi. Pela paternidade legal, ele é filho de Davi, porque São José é da descendência do rei Davi. Mas também pela maternidade, pelo lado materno, a Virgem Maria também, segundo a tradição, é da linhagem do rei Davi. Então ele é um autêntico filho de Davi, tanto é que ele é invocado no Evangelho muitas vezes: filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, porque é uma referência à promessa que Deus fez a Davi, que um filho dele reinaria para sempre, para sempre. E não só sobre Israel, sobre todos os povos. Em resumo, Jesus é o filho de Davi, que reina para sempre, porque ele é Deus, sendo Deus ele reina para sempre, e ele reina como? Ele instalou aqui na terra o reino de Deus, que é a igreja. A igreja católica é o reino de Deus na terra, que vai se realizar de modo completo no céu, mas já começa aqui na terra. E o reino de Deus é governado aqui na terra, em nome de Cristo, pelo Papa. Por isso que ele tem as chaves. A chave aqui representa a autoridade. Então ele tem a chave e a autoridade sobre a igreja aqui na terra, para conduzir as almas para o céu, para entrar no reino de Deus, mas que já está aqui na terra se realizando.
Então, nós estamos no reino de Davi. Nós somos católicos, fazemos parte da igreja, e o rei providencia alimento. O rei quer que seu povo fique bem alimentado. Só que esse rei fez algo surpreendente. O alimento, irmãos e irmãs, não é uma coisa que o rei providencia, ele compra alimento, ele faz produzir alimento e distribui para o povo. Não, esse rei, ele mesmo é o alimento. Ele mesmo é o alimento. A sua divindade, a sua humanidade são o nosso alimento na Eucaristia. Olha que rei maravilhoso, que rei bondoso, que rei cheio de bondade e misericórdia, que a gente não poderia nem imaginar um negócio desse. Então, essa profecia se realizou na Eucaristia. E eu falava, né, que a profecia de Isaías tinha 2 níveis de realização. Um aqui na terra e outro no céu. Aqui na terra é o banquete eucarístico, é a Eucaristia. Está acontecendo essa missa, daqui a pouco vai ter a comunhão. Então, está se realizando, né, neste dia, neste horário, neste local, a profecia lá do Antigo Testamento, as profecias que foram feitas. Então, Deus está dando um banquete de ricas iguarias. Que alimento mais abundante, mais sagrado, mais substancioso do que a Eucaristia, que é o próprio Deus dado como alimento. Muito mais do que ricas iguarias. O alimento sagrado e infinito, de valor infinito, porque é o próprio Deus. Irmãos e irmãs, só que ainda não foram enxugadas todas as lágrimas, ainda não foram eliminados todos os males, ainda não foram tirados todos os males e as dificuldades da nossa vida. Então, ainda falta realizar uma parte, e essa parte é quando nós entrarmos no céu. Quando entrarmos no céu, então nós veremos Deus como Ele é. Qual vai ser o banquete no céu? Comungar de Deus como Ele é, diretamente. E sem nenhum sofrimento, tribulação, perda ou medo. Porque teremos Deus para sempre e o veremos como Ele é. Então toda lágrima será enxugada, não haverá males nem tristezas. Isso se realiza e já se realizou para quem partiu deste mundo e está no céu, e vai se realizar a cada vez que nós tivermos a graça de, quando chegar a nossa hora, entrarmos no céu. Não cairmos na condenação, na perdição, mas irmos para a vida eterna pela graça de Deus, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, pela força da Eucaristia que nós comungamos. E o que tem a ver, irmãos e irmãs, a multiplicação dos pães com a Eucaristia? Tem tudo a ver. Tudo na vida tem uma preparação remota e uma preparação imediata. Por exemplo, para vir a esta missa. Quando que você decidiu vir a esta missa? Talvez durante a semana você decidiu, eu vou à missa domingo à noite. Talvez hoje de manhã, talvez ontem, talvez agora há pouco. Talvez você nem viria à missa, mas Deus tocou o seu coração. Era a última missa do final de semana, Deus tocou o seu coração e você resolveu vir. Mas a preparação, o que é a preparação remota e a imediata? Então, vamos supor que você tenha, que você já quisesse vir à missa já há bastante tempo, né, nesse horário. Então, é a preparação remota. Vou à missa, na quarta-feira você pensou, vou à missa às 19 horas no domingo, ou ontem, ou sexta-feira. Tá, mas agora tem a preparação imediata. Está perto da hora da missa, então tem que tomar banho, se trocar, se preparar, pegar o carro, se organizar, que hora vai sair, que hora vai chegar. É a preparação imediata, é a preparação iminente. Um estudante, qual é a preparação remota do bom estudante? Pelo menos do bom aluno, né? Qual é? Estudar sempre. Estudar todos os dias. Pegou a matéria, já estuda, o professor transmitiu a matéria, já estudou. E qual é a preparação imediata para a prova? No dia anterior, estudar para a prova. Mas, se já fez a preparação remota, já está meio caminho andado, porque vai ter que só reforçar o estudo, porque já fez o estudo já ao longo do tempo. Então, a gente pode considerar com clareza, né, que a preparação remota para a Eucaristia foram essas profecias do Antigo Testamento. Ao longo de séculos e séculos, os profetas anunciaram um banquete, teve lá o maná no deserto, 40 anos o povo comeu de um alimento que vinha toda manhã, de modo milagroso da parte de Deus.
Teve lá Melquisedeque, que ofereceu pão e vinho em sacrifício a Deus. Foram várias as profecias. Essa profecia do banquete que nós ouvimos. Mas, finalmente, Jesus veio ao mundo, ele se fez homem, e cerca de 1 ano antes, já bem perto da sua paixão, morte e ressurreição, ele fez esse milagre. Com uma preparação imediata, uma preparação próxima para o grande dom da Eucaristia. Então, para mostrar, eu sou o rei, eu alimento, eu tenho poder, eu sou bondoso, eu promovo a fartura, porque de 5 pães e 2 peixes alimentaram 20.000 pessoas e ainda sobraram 12 cestos cheios. 12 cestos cheios, quer dizer, e cada um comeu o que quis, não teve regulagem, não teve racionamento de alimento. Cada um pegou o que quis, se repetiu, comeu, e ainda sobraram 12 cestos. Então isso mostra o poder de Deus, a fartura também, que é estar com Deus. Deus não é pela metade, Deus não regula as graças dele, ele dá as graças dele em abundância. Irmãos e irmãs, isso é o anúncio da Eucaristia, porque os verbos, além do mais, de outros fatores, mas os verbos usados para descrever o gesto de Jesus, vejam só, prestem atenção. Fala-se que Jesus tomou os pães e os peixes, deu graças, elevou a bênção de ação, olhou para o céu, elevou a bênção de ação de graças, partiu os pães e o deu aos discípulos, que os distribuíam então às pessoas. Lembraram de alguma coisa? Tomou, deu graças, partiu, deu aos discípulos. A Eucaristia é a narração da instituição da Eucaristia. Toda a missa, o padre fala usando as palavras de Cristo para consagrar. Tomou, deu graças, partiu, deu aos discípulos. Os gestos que ele fez na última ceia, instituindo a Eucaristia, foi o gesto que ele fez na multiplicação dos pães, para anunciar de fato. Aqui não era Eucaristia ainda, era um anúncio já imediato. Aquela multiplicação dos pães e dos peixes anunciava algo muito maior, que é a multiplicação da presença de Deus na aparência do pão e do vinho no mundo inteiro. Pergunto para vocês, irmãos e irmãs, que milagre é maior? Esse que Jesus fez há 2000 anos, alimentando com 5 pães e 2 peixes 20.000 pessoas, alimentando corporalmente 20.000 pessoas, ou o milagre que vai acontecer daqui a alguns minutos neste altar, quando algumas centenas de hóstias serão trazidas para o altar, um punhado de vinho será trazido para o altar, e aquelas hóstias, que são pão de trigo, aquele vinho que é vinho da videira, se tornarão o corpo e sangue de Cristo, alimento espiritual de vida eterna. Que milagre é maior? Se você pensou que foi maior o milagre da multiplicação dos pães, porque alimentou 20.000 pessoas, porque multiplicou 5 pães e 2 peixes e alimentou a multidão, você está enganado. O milagre maior acontece hoje, e vai acontecer amanhã cedo, se Deus quiser, às 7 da manhã, e vai acontecer terça-feira de manhã de novo, nesse mesmo local, e vai acontecer quarta-feira, se Deus quiser. É o milagre de Deus multiplicar a sua presença para ser por nós adorado e por nós comungado como alimento, para nos alimentar, para nos conduzir ao céu. Ele dá a si mesmo como penhor. Esse milagre é invisível. Só quem tem fé, crê na Eucaristia, mas é efetivo. Porque não é uma questão de se eu acredito ou não. Independente se eu acredito ou não, se eu sou católico ou não, o fato é que aqueles pães ali, aquele vinho, se tornarão o corpo e sangue de Cristo. E se eu deixar de acreditar nisso, vai continuar acontecendo esse milagre do mesmo jeito. Só vou parar de me beneficiar dele. Mas ele vai continuar acontecendo. Porque o milagre acontece independente de se eu tenho fé ou não. Continua acontecendo porque é pelo poder de Jesus que acontece. Irmãos e irmãs, que grande dom é a Eucaristia. E na Eucaristia nós temos o penhor da glória futura. O que é penhor? Penhor é garantia. Se eu vou fazer um empréstimo, eu penhoro um bem como garantia de pagamento daquele empréstimo.
Penhora é uma coisa perigosa de ser feita, né? Tem que tomar muito cuidado, pensar muito, porque envolve muitos riscos. Então, penhora, quer dizer, se eu não pagar, tem esse bem aqui que é dado como garantia. Então, Deus, para mostrar para nós como a gente desconfia de Deus, né? Como a gente confia, desconfiando, confia e depois não confia, o que Ele fez? Ele falou, olha, eu quero vocês comigo, eu quero ser um só com vocês, com você, com cada um de vocês. Então, para mostrar isso para vocês, que eu quero vocês no céu, que eu quero vocês perto de mim, amigos meus, então eu já me dou para vocês como garantia. Já nesse exílio aqui na terra, já neste vale de lágrimas, que é este mundo, eu me dou para vocês como alimento. Porque eu vou me dar como alimento no céu, aqui no céu. Mas já agora, já neste mundo, para vocês verem que eu amo vocês de verdade, eu já me dou, e a garantia que Ele dá não é alguma coisa, alguma outra coisa, é a si mesmo. A garantia que Ele dá é a si mesmo, como alimento. Guardem isso, irmãos e irmãs, a gente não se dá conta desse dom. Qual é a diferença entre comungar a Eucaristia em estado de graça, em pecado mortal, não, que aí fica uma coisa pior. Como diz São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, né? Capítulo 11, melhor dizendo, quem faz isso comunga a própria condenação. Então, isso na graça de Deus, com os pecados devidamente confessados, né? Na confissão com o sacerdote, com o desejo de viver uma vida santa, isso é condição básica, né? Para a nossa real amizade com Deus. Qual é a diferença então, quem comunga aqui na terra e lá no céu? Aqui na terra, a diferença é que lá no céu nós vemos Deus como Ele é. Nós vemos Deus na glória dEle. Nós o vemos glorioso como Ele é. Nós o vemos, nós o sentimos, nós o ouvimos. Ver aqui é só uma forma de dizer, porque são todos os sentidos. É estar numa comunhão perfeita e conhecendo Deus como Ele é. Aqui na terra, Ele está escondido na aparência do pão e do vinho. Aqui na terra Ele está oculto na aparência do pão e do vinho, mas realmente presente, como está no céu realmente presente. A outra diferença é que aqui na terra a gente pode ir crescendo na amizade com Jesus. Enquanto lá no céu, quem está no céu mantém a amizade com Jesus, mas não cresce na amizade com Jesus. Cada santo que está no céu tem a amizade que tinha na hora da sua morte. O nível de amizade com que ele morreu é o nível de amizade que ele fica no céu para sempre. Já aqui na terra, a amizade pode crescer. Olha só, é a única coisa em que, entre aspas, os santos nos invejam. Olha só, os santos sentiam inveja de nós, quem está no céu sentia inveja de nós. Qual é o que nós podemos ter que os santos não têm? Nós podemos crescer na amizade com Deus. Nós podemos crescer em santidade. Enquanto eles já estão na amizade perfeita com Deus, mas no nível em que eles estavam quando morreram. Claro, inveja aqui é bem entre aspas, é uma forma de dizer, pelo amor de Deus. Os santos não sentem inveja, eles estão muito felizes no céu e satisfeitos. Mas quer dizer, nós podemos ter uma coisa que eles não têm. Nós podemos crescer na amizade com Deus, enquanto eles já têm amizade com Deus e não cresce mais essa amizade. Olha que coisa maravilhosa. E pela Eucaristia, bem comungada, com atenção, com zelo, com ação de graças, com o desejo de corresponder a uma vida santa, nós podemos crescer na amizade com Deus. Olha que coisa maravilhosa. E a outra diferença, irmãos e irmãs, é que lá no céu a amizade com Deus já está garantida para sempre. Não tem separação mais. Enquanto aqui na terra, o que pode me separar do amor de Cristo? O meu pecado. Se eu quiser pecar, se eu quiser dizer não para Deus, então aquela amizade se desfaz por minha iniciativa. E ela pode ser refeita se eu me arrepender, me confessar, me voltar para Deus. Então aqui na terra a amizade pode se desfazer. Lá no céu não se desfaz mais. Só que o mesmo Cristo que está lá no céu é o mesmo Cristo que está aqui no sacrário, que é o nosso alimento celestial. Por isso a gente já está no céu, a gente já está no banquete celestial. A gente já está na presença de Deus. Embora isso não tenha se manifestado de modo visível. E para terminar, irmãos e irmãs, São Paulo fala na carta aos Romanos dos sofrimentos, né? Que nenhum sofrimento, nenhuma tribulação, nenhuma criatura pode nos separar do amor de Cristo. Porque de fato, o que pode me separar do amor de Cristo? Eu mesmo. Se eu quiser pecar, se eu quiser ficar contra Deus, eu me separo.
Mas nem o demônio, nem uma criatura pode me separar do amor de Cristo. Porque o demônio pode me tentar, mas não pode entrar no meu coração e dizer sim, dizer não para Deus no meu lugar. Quem diz não para Deus ou sim, sou eu. As pessoas podem me propor coisas ruins, a influência do mundo, mas quem decide sou eu. E se eu disser não para essas coisas, Cristo não se separa de mim, porque nada pode me separar do amor de Cristo. Nenhuma coisa externa a mim pode me separar do amor de Cristo. Então, para continuar, para perseverar no caminho de receber a Eucaristia, precisamos fazer sacrifícios. Precisamos estar muito apegados a Cristo. Falar, Senhor, nada pode me separar do vosso amor. E eu quero ficar convosco sempre. E renunciar a tudo que for necessário para continuar convosco. E enfrentar todos os sofrimentos que forem necessários para continuar a ficar convosco. Por isso, irmãos e irmãs, vale a pena todo o sofrimento, toda a renúncia, para poder comungar nosso Senhor. Vale a pena todo não que a gente diz para o pecado, para algum prazer desordenado, para algum ódio, alguma falta de perdão, para alguma preguiça. Falar não para isso, sofrer por falar não para isso, para ficar na amizade com Cristo. Porque vale a pena estar com Cristo acima de todas as coisas. Dom Adair, que é bispo de Formosa, em Goiás, contou uma história interessante para a gente terminar de verdade agora, né? Ele tem uma amiga de infância e adolescência e essa amiga conversou com ele e falou, bom, você sabe, né, que eu fiquei... E Dom Adair tem em torno de uns 65 anos, talvez por aí. Então, alguém já idoso, né? E esta pessoa disse, você sabe, né, que eu fiquei viúva e agora apareceu na minha vida um namorado da minha infância, né, da minha adolescência, juventude, apareceu, a gente está, né, se gostando, só que ele é separado, né? Separado, mas se casou na igreja e é separado, mas casado na igreja. E o que eu faço? Ele explicou, né? Que a igreja ensina. Se você ficar, né, resolver ficar com ele, você não pode comungar o corpo de Cristo, né? Não tem como, não tem. É contraditório uma situação com a outra, porque afinal ele tem um compromisso de matrimônio na igreja. Aí ela perguntou, mas não tem como dar um jeito? Não tem como eu ficar com ele e ao mesmo tempo ficar com a Eucaristia, comungar o corpo de Cristo, continuar comungando o corpo de Cristo? E ele respondeu, não tem jeito não tem como conciliar, né? Ou você fica com Jesus Eucarístico, ou fica com esse homem que você arrumou, né? Ou é Jesus Eucarístico na sua vida, ou é esse relacionamento que você arrumou, essa pessoa que você arrumou. Não tem como as duas coisas ao mesmo tempo. Então, aí a gente faz a nossa escolha, a cada dia, ficar com Jesus Eucarístico, enfrentar as tribulações, as tentações. Que Nossa Senhora, irmãos e irmãs, nos ajude nesse caminho, nos faça compreender como precisamos estar com Cristo sempre, até chegarmos à plena visão, à plena glória que Ele quer para cada um de nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens, e para a nossa salvação, desceu dos céus e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sobre Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus.
onde está sentado à direita do Pai, e de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá vida e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Elevemos a Deus as nossas preces com a confiança de filhos. Pela Santa Igreja Católica, a fim de que sempre tire mais proveito do dom da Eucaristia, rezemos. Pelos sacerdotes, especialmente os brasileiros, para que se santifique na celebração da missa e garantam diariamente a multiplicação do pão eucarístico, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Pelos que passam necessidade, para que sejam ajudados por nossa caridade e confiem na providência de Deus, rezemos. Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor. Tudo isso vos pedimos, ó Pai, por Cristo nosso Senhor. Amém. Tinham tudo em comum, dividiam seus bens com alegria. Deus espera que os dons de cada um se repartam amor no dia a dia. Cada um se repara com amor no dia a dia. Deus criou este mundo para todos. Quem tem mais é chamado a repartir com os outros o pão, a instrução. E o processo fazer o irmão sorrir. Os cristãos tinham tudo em comum,
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Nós os pedimos, Senhor de bondade, santificai estes dons e, aceitando a oblação do sacrifício espiritual, fazei de nós mesmos uma eterna oferenda para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, ó Pai, é nosso dever dar-vos graças, é nossa salvação dar-vos glória. Só vós sois o Deus vivo e verdadeiro, que existis antes de todo o tempo e permaneceis para sempre, habitando em luz inacessível. Mas, porque sois o Deus de bondade e a fonte da vida, fizestes todas as coisas, para cobrir de bênçãos as vossas criaturas, e a muitos alegrar com o esplendor da vossa luz. Eis, pois, diante de vós os inumeráveis coros dos anjos, que de noite vos servem, e contemplando a glória da vossa face, vos louvam sem cessar. Com eles também nós, e por nossa voz, tudo o que criastes, celebramos vosso nome, e exultantes de alegria, cantamos a uma só voz. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. E tu que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas, Hosana nas alturas. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo Senhor Deus do universo. Nós proclamamos vossa grandeza, Pai Santo, a sabedoria e o amor com que fizestes todas as coisas. Criastes o ser humano à vossa imagem e lhe confiastes todo o universo, para que, servindo somente a vós, seu Criador, cuidasse de toda criatura. E quando, pela desobediência, perdeu a vossa amizade, não o abandonastes ao poder da morte. A todos, porém, socorrestes com misericórdia, para que ao procurar-vos, vos encontrassem. Muitas vezes oferecestes aliança à família humana e a instruístes pelos profetas, na esperança da salvação. A todos socorrestes com bondade. E de tal modo, Pai Santo, amastes o mundo, que chegada à plenitude dos tempos, nos enviastes vosso próprio Filho para ser o nosso Salvador. Encarnado pelo poder do Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, Jesus viveu em tudo a condição humana, menos o pecado, anunciou aos pobres a salvação, aos oprimidos a liberdade, aos tristes a alegria. Para cumprir o vosso plano de amor, entregou-se à morte e, ressuscitando, destruiu a morte e renovou a vida.
Por amor nos enviastes vosso Filho. E a fim de não mais vivermos para nós, mas para Ele, que por nós morreu e ressuscitou, enviou de vós, ó Pai, como primeiro dom aos vossos fiéis, o Espírito Santo, que continua a sua obra no mundo para levar à plenitude toda a santificação. Por isso, nós os pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito Santo santifique estas oferendas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, para celebrarmos este grande mistério que Ele nos deixou em sinal da eterna aliança. Enviai o vosso Espírito Santo. Quando, pois, chegou a hora em que por vós, ó Pai, ia ser glorificado, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Enquanto ceavam, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ele tomou em suas mãos o cálice com vinho, deu-vos graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé para a salvação do mundo. Salvador do mundo, salvai-nos, vós que nos libertastes pela cruz e ressurreição. Pela cruz e ressurreição. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da nossa redenção, anunciamos a morte de Cristo e sua descida entre os mortos, proclamamos a sua ressurreição e ascensão à vossa direita. E esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos o seu corpo e sangue, sacrifício do vosso agrado e salvação para o mundo inteiro. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oblação que destes à vossa igreja, e concedei aos que vamos participar do mesmo pão e do mesmo cálice, que, reunidos pelo Espírito Santo num só corpo, nos tornemos em Cristo uma oferenda viva para o louvor da vossa glória. O Espírito nos una num só corpo. E agora, ó Pai, lembrai-vos de todos pelos quais vos oferecemos esse sacrifício, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Luiz Antônio, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros da vossa igreja, os fiéis que ao redor deste altar se unem à nossa oferta, o povo que vos pertence e aqueles que vos procuram de coração sincero. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos que morreram na paz do vosso Cristo, Leonardo, e de todos os defuntos dos quais só vós conhecestes a fé. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna.
e a todos nós, vossos filhos e filhas, concedei, ó Pai de bondade, alcançar a herança eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos, no vosso reino, onde com todas as criaturas, libertas da corrupção do pecado e da morte, vos glorificaremos por Cristo Senhor nosso, por quem dais ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, Nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz, ajudados pela vossa misericórdia. Sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salva. A Eucaristia
até o fim, fiel permanecer. Quem até o fim, fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, lugar do encontro de iguais, há um povo que quer a justiça, que sonha com um mundo de paz. Comigo irá cear, o pão da vida ter. Quem até o fim, fiel permanecer. Quem até o fim, fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, divina missão de amar, há um povo que sofre e caminha pra vida com alegria gerar. Comigo irá cear, o pão da vida ter. Quem até o fim, fiel permanecer. Quem até o fim, fiel permanecer. Na mesa da Eucaristia, a festa fazemos por crer que o povo alegre anuncia que a vida vai a morte vencer. Comigo irá cear, o pão da vida ter. Quem até o fim, fiel permanecer. Quem até o fim, fiel permanecer. permanecer.
de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Paixão de Cristo, ó bom Jesus, ouvi-me. Dentro de vossas chagas, escondei-me, escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós, do espírito maligno. Defendei-me na hora da morte. Chamai-me, chamai-me. E mandai para vós, para que com vossos santos nos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. Amém. alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Sangue de Cristo, inebriai-me. Água do lado de Cristo, lava-me. Oremos. Acompanhai, Senhor, com vossa constante proteção aqueles que restaurais com os dons do céu. E como não cessais de protegê-los, concedei que se tornem dignos da eterna redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Podem sentar-se um instante para os nossos avisos, por gentileza. Então nós rezamos essa missa dentre as outras intenções, de modo especial pela alma do Leonardo Soares Duarte. Os familiares estão aqui presentes e então rezamos por ele, para que ele tenha o céu, o descanso e a luz eterna, e para que a família, os amigos, os mais próximos, tenham a consolação que vem da fé em Jesus Cristo, do poder do ressuscitado, aquele que venceu o pecado e a morte, que nos promete a comunhão com Ele na vida eterna. Então,
continuem firmes na fé, na oração, também se ajudando, né, mutuamente, sempre próximos uns dos outros para se ajudarem e um fortalecer o outro para viverem a cada momento, a cada dia, nesse processo tão doloroso e tão lento. Então, continuamos em oração, muita força, e também colocamos em ação de graças. A missa, costumo dizer, cabe tudo, né? Cabe rezar pelas almas, pelos nossos falecidos, que consola também os corações dos que perderam seus entes queridos, e ao mesmo tempo, na missa cabem as ações de graças, né? Os agradecimentos pelas coisas boas que, graças a Deus, seguem acontecendo. Então, em ação de graças pelos dizimistas aniversariantes da semana, e também pelos 98 anos da dona Ana Maria Falsetti Scalabrini, né? Parabéns, Deus abençoe. Os nossos avisos: nós temos as missas pela manhã sempre, né? Aqui na Matriz, às 7 da manhã, em torno de meia hora, 35 minutos cada missa, de segunda a sexta, às 7 da manhã. Fica aí o convite para participar mais de uma vez por semana, né? O essencial é o domingo ou sábado à noite, mas cada católico é convidado a aprofundar a sua amizade com Cristo, a sua frequência à Eucaristia. Então, se você puder ao longo da semana vir outras vezes, sinta-se convidado, né? Sinta-se chamado por Jesus para participar da Santa Missa e comungar com mais frequência. Também temos quarta-feira missa às 19h30 aqui na Matriz, na sexta-feira na Santa Casa às 16 horas, e aqui na Matriz, por ser primeira sexta-feira do mês, temos a adoração ao Santíssimo às 19 horas aqui na Matriz, e missa em seguida, missa em honra do Sagrado Coração de Jesus. No sábado, mudaremos de modo excepcional, e até para fazer também uma espécie de teste aí, né? Porque temos a quermesse e já queremos também aproveitar para avaliar, né, como funciona esse horário das 17 horas. Tivemos algumas missas de sábado à tarde, às 17 horas, que foram bem aceitas, e teve bastante adesão. Então, no próximo sábado, as duas missas, não só a da Capela Santa Rita, aqui da Matriz também as duas serão às 17 horas, no sábado, né, apenas no sábado, às 17 horas, porque em seguida teremos a quermesse também, facilita para ficar mais cedo, né, para não ficar muito tarde. Então, a missa aqui na Matriz, 17 horas, na Santa Rita, 17 horas, em seguida a nossa quermesse no Sespa. Todos estão convidados, peço que adquiram os frangos, né, de preferência com antecedência, para facilitar a compra, a organização, também estar presente lá, ajudar com alguma outra coisa que puder. Por exemplo, nós temos ali, não sei se tem ainda, né, se nas outras missas já foi usado, mas está aqui o aviso que tem papéis afixados para doações de óleo de soja, né, o óleo que será usado para fritar pastéis na quermesse. Então, se ainda tem ali algum papel no mural, quem quiser pode ajudar com a sua doação também. Temos nesse mês, a mês da padroeira, né, dia 15 de agosto, daqui a 2 semanas, é a nossa padroeira, Nossa Senhora da Glória. E no dia seguinte, né, dia 15 de agosto, Nossa Senhora da Glória, no dia 16, temos a nossa preparação para batismo, né, pais e padrinhos de batismo. Para se inscrever, procure a Secretaria Paroquial e para poder participar dessa formação, dessa preparação para batizar as crianças. Bom, hoje celebramos o Dia do Padre e gostaríamos de expressar os nossos mais sinceros votos de gratidão e reconhecimento ao Senhor Padre Marcelo, ao Padre Ivan. Homens de Deus que, por meio de sua vocação, testemunham diariamente o verdadeiro significado do sacerdócio. Ser padre é muito mais que exercer um ministério. É responder todos os dias ao chamado de Cristo, com coragem, humildade e amor. É entregar a própria vida ao serviço da Igreja, acolhendo, orientando, evangelizando e caminhando ao lado do povo de Deus. E essa missão tem sido vivida pelos nossos pastores com admirável dedicação, profundo zelo e incansável espírito de serviço. Ao longo de sua caminhada, eles têm demonstrado que o amor paroquial se manifesta em gestos concretos. São sacerdotes proativos
que não esperam que as necessidades apareçam, mas se antecipam a elas, promovendo iniciativas que fortalecem a evangelização, valorizam a comunidade e aproximam cada vez mais os fiéis de Cristo. Seu compromisso vai além da celebração dos sacramentos. Está presente no acolhimento que chega com o coração aflito, como muitas vezes nós lá na Santa Casa. Na palavra de esperança dirigida aos que sofrem, no incentivo aos jovens, no caminho com as crianças, na atenção aos nossos idosos, na formação e nos cuidados permanentes. O zelo, Padre, com que vocês conduzem a vida paroquial, revela um coração verdadeiramente comprometido com o reino de Deus. Cuidam da liturgia com reverência, da evangelização com entusiasmo e na administração uma responsabilidade, acima de tudo, com amor, respeito e dedicação. Cada projeto realizado, cada celebração preparada, cada visita, cada aconselhamento, cada momento de oração, traduzem aos nossos olhos esse gesto de servir a Deus e aos irmãos. Sabemos que a missão sacerdotal é marcada por desafios, renúncias e sacrifícios, muitas vezes sacrifícios silenciosos. Por isso, hoje queremos dizer com o nosso coração cheio de gratidão: muito obrigado. Obrigado pelo testemunho de fé, pela disponibilidade incansável, pelo carinho com nossas famílias, pelo compromisso com nossa paróquia e pelo exemplo de amor. Obrigado, Padre, por fazerem de nossa comunidade continue sendo a força que sustenta cada passo de seu ministério. Que o Espírito Santo os ilumine em todas as decisões, renove diariamente sua coragem e fortaleça sua missão evangelizadora. Que Nossa Senhora da Glória os cubra com seu manto materno e interceda sempre por suas vidas, protegendo-os, conduzindo-os ao caminho da santidade. Muito obrigado. Nossa comunidade tem a alegria e a bênção de contar com sacerdotes tão zelosos, dedicados e comprometidos com a missão de anunciar o Evangelho. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Dizer agora que eu já vou embora, evangelizar eu quero te dizer agora que eu já vou embora, evangelizar. Muito obrigado pela oração, pelo carinho, pela acolhida constante, ao longo desses, até agora, 3 anos e meio que nós estamos aqui em Tupi Paulista, E peço perdão por alguma coisa que possa, sem intenção minha, até ter feito, que tenha desagradado alguém, chateado, É claro que se aconteceu isso foi sem intenção, sempre foi intenção ajudar e conduzir pelo caminho do céu, falando coisas boas e consoladoras e às vezes falando coisas difíceis, de serem ouvidas, mas necessárias também para o nosso crescimento espiritual. Então, obrigado. Rezem sempre por mim, continuem firmes na fé, rezem de modo ainda mais especial pelo Padre Ivan, porque é ele que está à frente da comunidade, Eu estou aqui ajudando, como um irmão, colaborando com ele, mas ele, o peso maior está nas costas dele, E é preciso a oração intensa também nessa, ele como nosso pastor da comunidade, uma oração ainda mais intensa por ele, Vamos então, eu agradeço e continuem contando comigo, conosco, nessa caminhada, e obrigado por todo o carinho
de cada momento, de cada dia, ao longo desses anos. Vamos então fazer a oração, né? Também me peço que rezemos pelos nossos seminaristas, o Giovanni, o Daniel, que estão na caminhada, né, rumo ao sacerdócio, e pelas vocações em nossa comunidade. Vamos então fazer juntos a oração vocacional. Senhor da messe, pastor do rebanho, faz ressoar em nossos ouvidos teu forte e suave convite. Vem e segue-me. Derrama sobre nós o teu Espírito, que ele nos dê sabedoria para ver o caminho e generosidade para seguir tua voz. Senhor, que a messe não se perca por falta de operários. Desperta nossas comunidades para a missão. Ensina nossa vida a ser serviço. Fortalece os que querem dedicar-se ao reino na vida consagrada e religiosa. Senhor, que o rebanho não pereça por falta de pastores. Sustenta a fidelidade de nossos bispos, padres, diáconos e ministros. Dá perseverança aos nossos seminaristas. Desperta o coração de nossos jovens para o ministério pastoral em tua igreja. Senhor da messe e pastor do rebanho, chama-nos para o serviço do teu povo. Maria, mãe da igreja, modelo dos servidores do evangelho, ajuda-nos a responder sim. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Glória, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Inclinai-vos para receber a bênção. Ó Deus de bondade, iluminai a vossa família, para que, abraçando a vossa vontade, viva sempre fazendo o bem. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Essa mulher tão formosa, vestida de sol. Quem é essa mulher tão bonita, mais que o ar é bom? Quem é essa mulher coroada com estrelas do céu? Quem é essa mulher de sorriso doce, mais que o mel? É Maria. Matias TV, Rede Web de Comunicação, apresentou Santa Missa em Família. Apoio. Grupo Guerra, semeando esperança através da Santa Missa em Família. ADC Rede, 25 anos oferecendo serviços com qualidade. Posto São João e Posto da Cotuca, a escolha preferida dos motoristas conscientes. Casa de Carnes Modelo. Qualidade que você sente, sabor que você ama. Drogaria Total, medicamentos de confiança para toda a família. Gilmar Ferro e família fortalecendo a fé e a comunhão em nossa comunidade. Escritório Tupi, sua contabilidade e nosso compromisso. Loja dos Retalhos, a moda em suas mãos.
tecidos e confecções. Supermercado São João, tudo o que você precisa num só lugar. Erva doce farmácia de manipulação, transformando vidas com saúde e beleza natural. Doutora Naira Monteiro Basso Guiro, cuidando a sua saúde feminina em todas as fases. Jornal Semanário, o nosso informativo semanal. Associação Comercial e Empresarial de Tupi Paulista. Credibilidade para sua empresa, segurança para seus negócios. Tecvin Informática é a solução técnica que você procura.